simpático, que é feito para a sua sobrevivência. Então ele é um sistema bom, mas que conforme as coisas que acontecem na sua vida, situações, disparam gatilhos que te levam a ter o quê? O desespero, a angústia, a dor que a gente falou. E alguns sintomas físicos, mentais e também espirituais. Então, qual que é os sintomas que a pessoa tem? Eu vou falar alguns sintomas para vocês aqui. Se você tiver algum sintoma e se identifica, coloca aqui embaixo, tá bom? E recomendo procurar alguma orientação. Primeiro, taquicardia. A taquicardia ela vem tão forte que parece que o seu coração vai sair para a boca e você vai parar no ponto-socorro. O seu coração palpita muito forte. Se você tem isso, é um dos sintomas. Outro sintoma que tem também é a insônia. A pessoa não consegue dormir à noite. Por quê? A cabeça dela tem milhões de informações. Se você é uma pessoa, escuta bem, se você é uma pessoa que não consegue dormir de noite, que pensa milhões de coisas ao mesmo tempo, que não sabe lidar com isso, que rola da cama para lá e para cá, isso é um gatilho e isso é um sinal de ansiedade. Outra coisa também, a boca seca. Por quê? Porque o corpo ele está muito agitado. Então, fica com isso. Ele esquenta o corpo por causa da pressão sanguínea, tá bom? A pressão aumenta. E tem várias outras coisas, o estômago, suor frio, a inquietude. A pessoa é que tem ansiedade, ela é inquieta. Ela bate o pé para cá, a mão para lá, faz aquilo, por isso. Tá bom? Isso é alguns dos gatilhos. Tem também bruxismo, ela aperta os dentes. Então, se você tem algum desses gatilhos, eu recomendo procurar ajuda, recomendo procurar orientação sobre isso. Aqui embaixo tem meu canal, também tem os números. Lembrando que a nossa rede social é @SandroCosta Psicoterapeuta, tá bom? Coloca lá, se tiver dúvida também coloca. E as pessoas que estão fazendo parte do grupo aqui, tudo está colocando no Whats também alguma coisinha para vocês. Então vamos lá, você descobriu o que, que é e sintomas. E agora? Existem alimentos, pessoal, eu vou até chegar mais perto aqui. Existem alimentos que ativam a sua ansiedade. Já ouviu falar que o alimento ele tem energia? Quando você come alguma coisa que tem energia, é o alimento tem energia. Então, quais são os alimentos? Eu vou falar alguns para vocês, e quem faz a consultoria comigo particular, eu sempre numero bastante coisa, dou listinha sobre isso. Mas eu vou colocar um para vocês aqui, exemplo. Pimenta, café, não café, a cafeína, porque ele ativa a sua circulação, eles são termogênicos. O seu sistema simpático, ele está ligado diretamente com o seu batimento cardíaco. Então, por isso que a gente vai chegar depois, as técnicas de respiração fazem a diferença, as técnicas de controle. Eu vou até ensinar vocês a fazer uma técnica de respiração aqui. E acima de tudo, pessoal, quem tem ansiedade, essas coisas, eu tenho uma metodologia que eu coloco em prática com as pessoas, que é a MMA. Entendeu? Que você leva para a sua vida para poder fazer elas. Porque essa metodologia, mais domínio, menos ansiedade na vida. Quando você tem mais domínio da situação, você tem menos ansiedade na sua vida. Você vai dominar a situação, o pensamento e a atitude que vai ter. E você vai ser o quê? Uma pessoa benéfica para a sua saúde. A sua ansiedade diminui, entendeu? As suas angústias, as aflições diminuem. Então a metodologia MMA que eu coloco para o pessoal que eu atendo é fantástica, entendeu? Mais domínio, menos ansiedade na sua vida. MMA. Então, o que, que acontece? Quando você entende que o seu batimento, ele influencia na sua ansiedade, literalmente, é por isso que o seu coração. É por isso que fala que quem sofre de amor dói o coração, é a ansiedade que dá. Quem nunca pegou o telefone, angustiado com o fim do relacionamento para ligar para a pessoa, sentiu todos esses sentimentos, todos esses sintomas que eu falei aqui para vocês, desde a taquicardia, desde a de não dormir à noite com o final de um relacionamento, por causa da ansiedade, da pessoa nunca mais voltar, de não ter a pessoa mais. Então, é isso que acontece. E o que, que acontece? O primeiro caso que você tem que identificar é essa situação, entendeu? Que está causando o quê? Que está causando a sua ansiedade. Ela pode ser um alimento, às vezes você está normal, mas o alimento que você ingere, o seu corpo ele entende como um alimento que ele vai aumentar tanto a sua circulação que vai atacar a sua ansiedade, que vai atacar algum gatilho de algum problema, alguma situação que você está passando que não consegue resolver. Porque entenda, quando você tem uma situação de dificuldade, é nessa dificuldade que vai entrar o gatilho, que vai entrar o quê? Você ter os ataque de pânico, crise de ansiedade, insônia, entendeu?
bruxismo e os outros mais que a gente falou aqui agora. Então, quando você entende isso, você consegue tomar a decisão mais sábia, o caminho direcionado melhor. Então, vamos lá. Então, eu falei um alimento, né? Eu vou falar mais um outro alimento para você, tanto a cafeína, por causa disso. Temos até a carne vermelha. Neste momento, a carne vermelha entra para vocês como isso. Eu vou dar uma experiência própria para vocês. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu coloquei em prática na minha vida, pessoal. Funcionou na minha vida muito bem e é o que eu oriento as pessoas muitas vezes, entendeu? Então, o que acontece? A carne vermelha, ela é vendida de um animal. O animal tem uma energia forte. Então, quando você está nesse processo de diminuir a ansiedade, diminui um pouco. Faça para você mesmo. Eu fiz comigo já. É sensacional. Porque diminui o ritmo do seu corpo. O seu cérebro está muito rápido trabalhando. Você está pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Você que está aí do outro lado, que tem ansiedade nessa hora, está pensando no papagaio, na conta de luz de amanhã, no que vai fazer depois, o que vai fazer comer. Você pensa em 10 coisas, então você tem que diminuir a frequência cerebral tua. Como que você diminui a frequência cerebral? Uma das coisas é o alimento. Lembra, você é o que você come. Então, quando você escolhe com sabedoria alimentos que vão trazer o que para você? Mais calma, mais tranquilidade, exemplo, um chá de camomila, o coco, ele diminui também tudo, melancia, porque tem bastante água. Então, tem vários alimentos, é uma das coisas que eu falo para minhas consulentes que eu atendo sobre isso, que é sensacional, pessoal. Quando você faz mudanças simples, tudo muda. Você fala, não é impossível que tudo aquilo que eu passei, todo o ano de angústia, dor, sofrimento que eu tive por causa de ansiedade, todas as noites que eu não dormi por causa de ansiedade, todas as crises de pânicos que eu tive, toda vez que eu fui no plano de saúde achando que meu coração ia sair pela boca, era por causa de um alimento muitas vezes, ou por causa de um hábito. Você consegue entender? Isso é que eu mais atendo, pessoal. Então, o que eu falo para você, quando você estabelece essa rotina para você, estabelece esses mecanismos, essas coisas mudam para você. O seu corpo se transforma. A jornada dos 14 dias da imersão é isso. Para você ser bem-sucedido e realizar os seus sonhos, a ansiedade é uma coisa que você vai ter que passar. Você vai ter o quê? Que superar ela. E aí, eu ajudo vocês a superar ela. Por isso que eu falo para vocês, siga o canal, compartilhe com o máximo de pessoas, com a família. Quem tem ansiedade, manda esse vídeo para a pessoa poder fazer. Quem quer um atendimento particular, manda aqui no grupo, tem ali também para poder fazer, tá bom? Lembrando que os vídeos que eu estou fazendo aqui tudo é gratuito. Tem muitas informações. Lógico, aqui tem 5% do que eu passo para o pessoal. Só que é feito com carinho, com amor, que é um devocional para você aí do outro lado, que precisa. Que tem uma ansiedade, que tem uma angústia, que tem uma aflição, quer tomar parte da sua vida. Lembra, você nasceu para ser próximo, você nasceu para ser próspero, você toma posse de tudo aquilo que é da sua vida, você já tem tudo colocado para você, a sua vida é um manual. Quando você faz a jornada e termina a jornada, você entende qual que é o passo que você tem que tomar para cada dia. A cada dia que você toma um passo, que ele está colocando aqui, a sua vida muda e transforma. A sua vida emocional, a sua vida financeira, seus relacionamentos, você como pessoa, você tem um amadurecimento maior. Você tem um equilíbrio emocional, um equilíbrio do seu consciente e, acima de tudo, você toma posse do que você nasceu para ter. E é isso que eu faço, e é isso que eu prego para vocês aqui. Então, vamos lá. Então, essa é a parte dos alimentos que eu falei para vocês. Como mais eu posso interagir junto, colocar? Vamos lá. Vocês descobriram o que é ansiedade. Você descobriu qual que é o mecanismo que faz. Os gatilhos, o que está acontecendo para você poder fazer? Gatilhos de ansiedade é algo que acontece com você. É algum distúrbio que está acontecendo, é alguma perturbação que você está tendo, é alguma dificuldade em algo. Procura descobrir o que está causando isso. Às vezes você está com um problema emocional e você não fala para ninguém. Às vezes você está com uma dificuldade no trabalho. Procura saber o que é. Porque é a situação. Para você mudar o pensamento, para ter uma atitude melhor, procura saber qual é a situação que você está passando. Eu ensino isso aqui muito bem para o pessoal. É a metodologia SPA, situação, pensamento e atitude na vida. A sua situação está causando um pensamento e está fazendo uma atitude. A situação que você está passando, ela está gerando o quê? Um gatilho que gera pensamento, que gera ansiedade de você, que é a atitude que está tomando. Enquanto você não souber qual que é o gatilho e o que está fazendo e superar essa parte, é o que vai causar você ter os seus transtornos e as suas dores que você tem e sofrer com a ansiedade e com o ataque de pânico. Então, vamos lá. Então, quando você descobriu esses gatilhos, descobriu que alimentos influenciam, tem alimentos que vai diminuir a sua ansiedade, alimentos que vai aumentar a sua ansiedade,
metade da sua ansiedade já vai embora aí. Você já vai até dormir melhor, eu te garanto isso. Então, o que, que você faz a mais daí? Coloque em prática as coisas. Na parte espiritual, vou falar para vocês aqui, como é que funciona? O espiritual, pessoal, lembra quando eu falo para vocês que espiritual, cada um tem o teu.